Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, Os Primeiros Cristãos Urbanos, do Wayne Meeks. Esse é um livro que está sendo republicado pela editora Paulus, né? Na verdade está sendo publicado pela primeira vez, mas o livro ele é bem antigo, ele é de 83. E ele fala então sobre as primeiras comunidades cristãs. E vou destacar então alguns pontos que ele discute, né? Bom, primeiro ponto que eu gostaria de destacar é a questão da relação com o Império Romano, né? Então, Paulo, em Romanos 13, versículos 1 ao 7, ele diz assim: Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem fora foram por ele estabelecidas. O Wayne sugere o seguinte, que essa é a única passagem em que a soberania de Deus é usada para apoiar a obediência ao Império Romano. Segundo Wayne Mix, entre todas as imagens negativas usadas nas epístolas paulinas, há poucas referências diretas a fatores sociais ou políticos. Por exemplo, em nenhum lugar há sinal de que o imperialismo romano seja a causa do mal do mundo presente. Será somente no cenário apocalíptico de 2 Tessalonicenses que existe um indício de oposição política à ordem divina. Então, essas passagens contrárias a Roma, elas estão ausentes no texto de Paulo. E, inclusive, aparece essa mensagem aqui do Romanos 13, versículo 1 a 7, em que devemos nos sujeitar à autoridade romana. Tá? Esse é um ponto. Outra questão é ele critica os autores que tendem a enquadrar Paulo dentro de modelos conhecidos do judaísmo rabínico, né? Paulo não se encaixa nessas estruturas. Aqueles também tentam enquadrar Paulo como sendo um gnóstico, também ele não se encaixa nessas estruturas. Ele diz o seguinte: a incapacidade de qualquer desses esquemas conseguir ser fiel ao contexto dentro do qual o texto das epístolas paulinas adquire sentido deveria alertar-nos para o fato de que essas categorias em nada auxiliam para chegarmos a uma adequada taxonomia do judaísmo do século I. O próprio Paulo é a prova mais clara dessa inadequação dos textos. Então, especificamente com relação ao agnosticismo, né, Paulo tem algumas passagens em que ele fala algumas coisas, né? Por exemplo, em Gálatas, capítulo 1, versículo 4, ele se refere ao Deus deste mundo. Está se referindo, então, ao Deus gnóstico. Em determinados, em 2 Coríntios, né, capítulo 4, versículo 4, ele se refere a outros governantes e autoridades, está se referindo aos deuses gnósticos, né? Que outros governantes e autoridades celestes são esses que ele está se referindo? Isso aparece também em Colossenses e em Efésios 6, versículo 12. E isso parece sugerir doutrinas gnósticas. Também aparece, mas ele critica isso, né? Em outras partes ele faz uma crítica a isso, né? Em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 a 3, ele diz assim: Todos nós temos gnose. A gnose incha, o amor edifica. Se alguém pensa que sabe alguma coisa, ele ainda não sabe como deveria ser, mas se alguém ama a Deus, é conhecido por ele. Então, ele critica a esses gnósticos. Em outra passagem de 2 Coríntios, capítulo 10, ele critica os superapóstolos, aqueles que se acham dotados de uma sabedoria acima dos outros, né? Então, ele se contrapõe a esse movimento, ele não se encaixa dentro dessa personagem Paulo gnóstico, né? Outra questão que o Wayne Mix sugere é com relação ao argumento do Morton Smith
de que os cristãos tinham relação com magia, tá? Que Jesus era mago. Aí ele vai dizer o seguinte, olha, com relação aos cristãos promoverem reuniões secretas, o Morton Smith se baseia no testemunho da carta de Plínio a Trajano, em que ele faz essa acusação dos cristãos, que eles fazem reuniões secretas. Aí o Morton Smith, ó, tá vendo? Praticante de magia, né? Bom, para o Wayne Mix, isso, abre aspas, ultrapassa a evidência existente. Ou seja, não há elementos na carta de Plínio a Trajano para concluir que os cristãos praticam magia, tá? Então, ele até sugere, o Wayne Mix sugere que algumas acusações de feitiçaria poderiam recair sobre alguns cristãos, mas não para o movimento como um todo. A questão da condição social dos cristãos, né? O Wayne Mix ele mostra que muitos dos primeiros cristãos pertenciam às classes mais baixas, como, aliás, observado por Celso na sua crítica, quando o Orígenes escreve o livro contra Celso, que ele está rebatendo o livro do Celso, que era contra os cristãos. O Orígenes fez um livro chamado Contra Celso. E ali no argumento de Celso ele critica isso, que nos cristãos só tem pobre, né? Só gente ignorante. Abre aspas, fabricantes de lã, sapateiros, trabalhadores de lavanderia, pessoas iletradas e camponeses desprezíveis. Tá? Orígenes, quando recebe essa crítica, ele não contesta, ele reconhece que a maioria realmente é pobre, pois o próprio Paulo destaca que Deus escolheu, abre aspas, o que era tolo no mundo, o que era fraco, o mais baixo e desprezível. Isso está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Apesar disso, realmente, os cristãos, tem muitos cristãos da classe pobre, o Mix destaca a presença de alguns membros das classes mais ricas aderindo ao movimento, tal como Gaio, que possuía uma casa bastante ampla para acomodar os grupos cristãos, se reuniam na casa dele, em Corinto, e também contra a Erasto, que é citado em Atos capítulo 19, que foi encontrada uma inscrição de Erasto, onde consta ele como sendo o administrador, o edil, uma espécie de prefeito lá da cidade, datada do século I. Bom, isso pelo menos sugere que ele era uma pessoa que tinha recursos, né? Porque para ocupar essa função a pessoa tinha que ter recursos. Então ele faz esse contraponto. Tinha realmente muita gente da classe mais baixa, mas também tinha gente já de recursos no movimento. Tá? Outra questão ainda sobre as reuniões das primeiras comunidades cristãs, né? Paulo ele era fabricante de tendas, ele era um artesão, fabricante de tendas. Né? Prisca, Áquila também eram artesãos. Então, quando eles se reuniam em reuniões secretas, né, isso podia ser justificado porque eles eram artesãos que estavam se reunindo para tratar do seu ofício. Essa é uma sugestão que o Wayne Mix coloca, tá? Tal como uma associação de profissionais, uma reunião tal como outras associações também faziam suas reuniões. Então, inscrições encontradas em Laodiceia e Hierápolis no primeiro século mostram que as associações de comerciantes e artesãos eram numerosas e importantes na vida dessas cidades, onde se desenvolveu o cristianismo das comunidades paulinas. Bom, de qualquer forma, o Wayne Mix mostra que os primeiros grupos cristãos eram bem heterogêneos. Eles não eram uma associação de artesãos, porque reuniam gente de diversas origens, tá? Outra questão é que eles não usam a terminologia que se encontra normalmente nessas associações, tá? O termo diáconos, que também aparece nessas associações, na igreja assume um outro significado, tá?
E outra questão é que tanto no livro do Atos dos Apóstolos quanto nas epístolas paulinas, eles não fazem qualquer menção mais específica, salvo aquele de Prisca e outros, né? Mas não se fala muito dos ofícios, das atividades de ofício exercidas por essas pessoas, né? Bom, outra questão, a questão da designação de igreja como uma comunidade de cristãos, é um termo que parece ter sido surgido em Antioquia e não em Jerusalém ou qualquer outra comunidade de língua aramaica, porque o termo igreja, ou eclésia em grego, é um termo de origem grega. Né? Eclésia remete às assembleias dos gregos lá. Tinha já essa palavra tinha uma utilização nessa época. Tá? O Inimigos observa também que essas comunidades elas reuniam essas pessoas mais pobres e tinham um papel importante a questão de oferecer algum tipo de benefício para essas pessoas, como o acolhimento dos visitantes estrangeiros, é, acolhimento, cuidado com as viúvas e os órfãos. As primeiras comunidades tinham esse papel. Em alguns casos raros, até se juntavam para o pagamento da alforria de escravos, coisa que o bispo Inácio desaconselha que seja feito, mas algumas raras vezes acontecia isso. Então, é nesse sentido que o papel da igreja cumpria também uma função social, ele destaca esse papel. E esse é um fator importante para ter crescido o movimento. Uma outra questão que ele destaca é a questão das estradas romanas. Havia muitas estradas romanas ligando Éfeso, Laodiceia, Antioquia da Síria e Tarso. Essas estradas foram muito importantes para que a difusão do cristianismo nessa cidade pudesse acontecer. Outra questão é a participação das mulheres e membros das classes mais baixas, tá? Um dos escravos libertos cristão, Calisto, ele era administrador de um cemitério em Roma e tendo chegado ao posto de bispo no século III. Então, havia essa possibilidade de ascensão social dentro da igreja. Né? Um historiador romano da economia romana, Rostovtsev, ele chega a falar de uma nova burguesia quando se refere à ascensão de tais ex-escravos. No entanto, essa tese, né, ela foi abandonada. O Wayne Mix se refere a ela um anacronismo, porque não dá para você falar em agricultura capitalista dessa época, que era o que o Rostovtsev se propunha. Né? Isso é um certo anacronismo. Da mesma maneira que não dá para falar com o conceito de classe nessa época, seja o conceito de classe de Weber ou de Marx, nada disso ajuda a compreender a sociedade grega dessa época. Por quê? Porque esses conceitos eles acabam reunindo dentro do mesmo grupo pessoas que claramente eram encaradas na antiguidade como de grupos distintos. Então, mais confunde do que explica. Então é isso. Muito obrigado. Então.